Olá, tudo bem? O Identidade está no ar e por aqui já estamos prontos para te contar mais uma história inspiradora. Antes de te contar quem é a convidada de hoje, eu quero apresentar para você um guia de estudo muito especial chamado Marcadas pela Fé, produzido aqui pela Novo Tempo, viu? Esse estudo conta a história de fé e coragem de 8 mulheres da Bíblia. São elas Ana, Rode, Abigail, Débora, Maria, Ruth, Esther e Eva. Essas foram mulheres que fizeram a diferença na vida do seu povo no passado e hoje também nós podemos extrair grandes lições de vida dessas histórias. E esse guia é totalmente gratuito, você pode pedir para o número que aparece aí para você. O DDD é 12, número 982444449. Esse é apenas um contato de WhatsApp, tá? Mas se você preferir uma ligação, pode entrar em contato com a gente pelo número 12 21 27 31 21, mas aí em horário comercial. Se você quer divulgar a TV Novo Tempo, quem ainda não conhece, aproveita o momento para compartilhar o link do nosso canal no YouTube, que é youtube.com/novotempo. Lá, além de assistir aos programas que já foram ao ar, também é possível assistir toda a programação 24 horas por dia. Combinado? Nossa convidada de hoje viajou do estado do Espírito Santo até São Paulo para contar a sua história de amor ao próximo. Dona Arinda sempre foi muito solidária e durante o período de pandemia se viu presa sem poder fazer muito por aqueles que passavam necessidade. Foi então que a Dona Arinda teve uma brilhante ideia: amarrar os mantimentos e pães que ela mesma fazia e entregar pela janela. E esse método tem até um nome, viu? É a cordinha do amor. Vou fazer uma pausa rápida, mas são só 30 segundos e a Dona Arinda já estará aqui comigo. Até já! Arinda Rosa, de 78 anos, faz um trabalho solidário desde os seus 38 anos. Ela sempre foi muito ativa em sua igreja, participando de arrecadações, montagem e entregas de cestas básicas e também na confecção de pães. Mas assim como todos nós, Dona Arinda precisou ficar reclusa em casa durante a pandemia de Covid-19. Para não ficar sem ajudar as pessoas, Arinda deu um jeitinho e continuou fazendo o que ela mais gosta. Da janela de sua casa, Arinda amarrou pães que ela mesma recebeu doações e repassou essas doações desta maneira. Arinda fez a diferença na vida de centenas de pessoas e ninguém melhor do que ela mesma para contar essa história para a gente. Dona Arinda, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite para a senhora. Obrigada, boa noite. Viajou de longe para poder estar aqui, né? Muito Sim. Obrigada pela disponibilidade e também da Marise que te acompanhou, né? Isso. Dona, antes de falar um pouco sobre o seu trabalho lá na pandemia, ainda com essa questão da arrecadação e distribuição de mantimentos, eu queria que ela comentasse um pouquinho sobre a sua família. Eu me casei em 66 e quando íamos fazer 50 anos de casado em novembro, ele faleceu em fevereiro. Tenho 3 filhos, 2 homens e uma moça que me acompanha hoje, e 11 netos, 5 bisnetos, e me sinto muito amada pela minha família. Ontem à noite, antes de estar preparando para vir para aqui, os netos, bisnetos estavam todos lá, e com lanches, e muito gostoso. Minha família é maravilhosa. Que bênção, né, Dona Arinda? É. Aliás, foi a sua neta, a Iane, que indicou a história da senhora pra gente aqui. Eu quero aproveitar e também mandar um beijo pra Iane, que é minha amiga também do coração aqui. Já trabalhamos em algumas ocasiões. E como a senhora mencionou, o seu esposo já é falecido, né? Sim. E não deve ser nada fácil conviver ali com a ausência de uma pessoa que passou boa parte da vida com a senhora. Como é que foi esse processo depois da perda dele? Então, eu fui ficando... A perca é uma coisa muito triste, né? E eu fui ficando bem arrasada mesmo, né? E logo... Não demorou muito tempo, veio a pandemia, né? Mas eu fiquei muito deprimida, fiquei com depressão mesmo. E fui para os meninos filhos providenciaram para eu ir para o Cevisa.
que é aqui, né, em São Paulo, né? Sim, é um centro de vida saudável que a Igreja Isso. Adventista mantém aqui no interior de São Paulo. Isso. E lá eu ficava pensando o que fazer para continuar ajudando aquelas pessoas que sempre me procuravam, e aí já era um trabalho assim voluntário, já não era mais envolvido com a igreja, porque eu já não tinha idade para estar visitando, né? Assim, visitando mais como antes. Aí então, quando fui para o Cevisa, foi maravilhoso. No último dia meu lá, eu falei assim: ai, meninas, estou tão chateada. E elas disseram: por que, dona Arinda? Porque hoje eu vou deixar de ser madame, vou voltar ao normal. E lá eu fui recuperando. Ao voltar para casa, pandemia, sem poder os filhos estarem por perto, só dando assistência mais de longe. E eu fiquei muito assim aborrecida por não poder ajudar as pessoas. E eles continuavam procurando. A minha casa tinha uma varandinha alta, e dessa varandinha, que parecia mesmo uma janela, eu amarrei. Aí eu jogava uma cordinha para ajudar as pessoas. Mas então a cordinha estava machucando a minha mão. E eu então peguei o cinto do roupão do Cevisa, amarrei bem amarradinho, e quando as pessoas pediam alguma coisa, eu doava pela cordinha. Essa questão da solidariedade, do amor ao próximo, né, de exercer isso, de ajudar o próximo, sempre esteve com a senhora? A senhora começou a se envolver nesse ministério da igreja jovem ainda, né, dona Arinda? Sim, eu vim de família muito doadora, muito, né, assim, com muito amor ao próximo. E quando eu fui para a Igreja Adventista, eu aprendi muito mais sobre o amor ao próximo. E depois, quando não tinha mais condição, né, na Covid principalmente, eu resolvi fazer o trabalho voluntário. E é importante a gente ressaltar que nem só as pessoas cristãs que devem fazer esse tipo de coisa de ajudar o próximo, né? Todos nós, como cidadãos, é nossa obrigação olhar para o lado, ver quem está precisando de alguma coisa, de alguma roupa, algum calçado, alguma alimentação, porque a fome é muito triste, a gente não pode deixar passar, a gente precisa repartir, né, dona Arinda? Sim. Eu coloquei uma frase na minha vida, que ao errar, eu quero errar pelo lado da misericórdia. Então, quando as pessoas, às vezes, talvez nem precisam tanto, aí alguém fala: ah, fulano não precisa tanto, mas pediu, está com fome. Se pediu, está com fome. E eu fiz muitos pães, como você comentou no início, para receber alimentos para formar cestas básicas. Então a senhora fazia o pão e trocava esse pão para alimentos da cesta básica? Sim, sim. Nunca ficava assim. Eu dei o pão para pessoas que tinham condição financeira, eu dava o pão e a pessoa doava alimento. Eu dava o pão, pessoas levavam um enxovalzinho de bebê. Eu dava o pão, ganhava um berço, que tinha que entrar pelo corredor. Então foi assim, uma coisa muito bonita, o meu trabalho foi muito bonito e eu quero continuar trabalhando enquanto eu tiver vida. Amém. Fazer pão é uma coisa que dá trabalho, que exige uma certa força também, né? Porque ali no movimento de sovar o pão é uma coisa que cansa. A senhora ficava cansada de fazer esses pães ou não? Não, eu nunca fiquei cansada, porque quando a gente coloca na mente da gente que a gente deve fazer alguma coisa, e principalmente do amor de Deus em nós, a gente não fica cansada. Eu muitas vezes fazia de manhã para doar à tarde, porque eu não só trocava, eu doava para as pessoas necessitadas. Então, de manhã, quando as pessoas passavam com fome, já chamavam: dona Arinda, a senhora não tem alguma coisinha aí para me dar, não? Aí eu logo já tinha providenciado tudo. Conta um pouquinho para a gente como é que é o processo de fabricação do pão, né? Eu sei que o clima é importante também, né? Precisa deixar ali um tempo do pão
para ele descansar, para ele crescer, para depois assar? Conta um pouquinho para a gente desse processo. O pão, quando o tempo está bom, é ótimo. 2 horas da tarde a gente já está assando pão. Mas quando o tempo está ruim, você tem que sovar mais, tem que amar mais, tem que pedir orientação de Deus. E quando acaba, o pão fica bom. Que coisa boa, né? O pão, ele dá trabalho para você colocar o fermentozinho para fazer aquele mingauzinho grosso. Depois você coloca o material para misturar bem. E depois você amassa o pão e vai amassando e pedindo a Deus para dar tudo certo. E graças a Deus eu não fico cansada e estou muito feliz por fazer esses pães. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando dessa questão da solidariedade. Olha que atitude bonita, hein, gente? A dona Arinda não parou de fazer pão para conseguir arrecadar os alimentos para fornecer cestas básicas para quem está precisando. Você aí de casa que está me ouvindo agora, tem alguma atitude parecida com essa? Faz alguma coisa em prol do outro, do próximo que está ali, quem sabe, do seu lado, passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade? Na pandemia a gente viu bastante isso, né? Os brasileiros se unindo, fazendo máscaras para doar, etc. Mas a gente não precisa ter uma situação extrema como a pandemia para olhar para o lado e fazer a diferença. Então eu vou para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua essa história de amor ao próximo com a dona Arinda Rosa, que veio lá do Espírito Santo. Eu volto já. Identidade de volta, hoje estamos conhecendo a dona Arinda Rosa, que tem como hobby ajudar o próximo. Isso mesmo, viu? Ela dedicou boa parte da sua vida como voluntária no Departamento de Ação Solidária Adventista, a ASA, e durante o período da pandemia precisou ficar ali em isolamento em casa, se viu um pouco perdida, sem conseguir fazer o que mais gostava, mas isso não foi empecilho não, viu? Ela deu um jeitinho e todos passaram ali pela janela, né, pela varanda, pedindo alimento ou roupa, e a dona Arinda prontamente ajudava de forma totalmente criativa e inusitada. E é sobre isso que nós vamos continuar a conversa com ela, mas eu sei que não começou na pandemia, né? Começou muito antes, ali no desenvolvimento da ASA, mas teve um projeto muito bonito que a senhora sempre fez com os garis, né, dona Arinda? Conta pra gente. Sim, esse projeto foi já bastante anos mesmo. Aí realmente tem uns 40 anos. A gente, dia 16 de maio, é o dia dos garis. E a gente então começou a fazer no Natal, porque eu não sabia, né? No Natal fazia o café da manhã para eles, bem rico, participavam os vizinhos, minha família, meus filhos sempre me ajudaram muito. E ali a gente fazia aquela coisa bem bonita, carregava o lixo todo da rua, os moradores, os filhos, e colocavam bem lá no início da outra rua e falava com eles que tinha um café da manhã logo em seguida. E eles iam, ficavam muito felizes. E isso eu continuei fazendo todos os anos. Em dezembro, para comemorar o Natal deles, e dia 16 de maio, que é o dia dos garis. Que trabalho bonito, né? É importante a gente valorizar essa classe de trabalhadores tão importante para a nossa vida, porque se não fossem eles, como que a gente ia ter ali o lixo acumulado, não é mesmo? Então, parabéns pela atitude da senhora, viu? Mas eu quero saber uma coisa agora. Na pandemia, como a gente teve que se isolar em casa para não haver risco de contaminação, ainda mais quem já tinha uma certa idade, como que a senhora reagiu com essa história de ter que ficar em casa e não poder mais ir para a igreja, não poder mais fazer esse trabalho solidário que a senhora tanto gosta de fazer? Então, como as pessoas já me conheciam há anos e sempre estavam pedindo, eles desesperados até, passavam lá em casa, às vezes até olhando, e aí então eu comecei a fazer, depois que eu voltei do Cevisa, comecei a fazer e descer na cordinha do amor. Alimentos, roupinha de bebê, às vezes uma receita, eu pegava uma receita e os meninos compravam, os meus filhos compravam remédio para a pessoa, e eu continuei o trabalho. Uhum.
E além de entregar as doações, então, a dona Arinda também recebia mantimentos para a montagem ali das cestas básicas, né? Foi assim que a coisa foi tomando forma e pela cordinha do amor ali ia descendo aqueles mantimentos. Essa sua atitude foi parar na imprensa, inclusive, né, dona Arinda? Não só, nós não estamos aqui falando de primeira mão, isso já foi, inclusive, no Revista Novo Tempo no passado, foi em outra emissora também. E quando as pessoas assistiam à reportagem, elas se inspiraram e começaram a ter essa atitude solidária também, né? A senhora foi uma inspiração para muita gente. Sim, pessoas têm me ligado e falado assim, dona Arinda, foi tão bom eu ouvir aquele vídeo da senhora que eu resolvi fabricar roupinhas de bebê para ajudar as mamães que não têm condição de ter um enxovalzinho decente. Uhum. E outras pessoas estão até ajudando a reformar casa, trocar telhado porque está chovendo dentro. E ligavam para mim e diziam assim, foi a senhora que falou com a gente que devia ajudar onde a gente estivesse, né? E então a gente está fazendo isso. E essas pessoas continuam ajudando mesmo depois da pandemia. E a senhora estava me contando aqui, no período do intervalo, que tem inclusive uma pessoa que faz um tratamento de câncer em São Paulo, sim, mas que ele não deixou a doença ali impedindo de ajudar também. Como não. Que é esse... Esse senhor é um senhor, seu Eduardo, ele quando vai de São Paulo, vem fazer o tratamento, volta para casa, ele leva 10, 13 cestas básicas. No Natal ele leva aquelas cestas básicas com boas festas, de coisas gostosas, e é uma pessoa que, inclusive, eu peço que a Novo Tempo ore por ele, porque é uma pessoa maravilhosa. E muitas pessoas que ajudaram naquela época continuam ajudando. Sim. E um vai inspirando o outro, né, dona Arinda? É uma corrente ali de boa ação que um vai inspirando o outro, né? Sim. Um vai fazendo o outro ter essa mesma atitude. Porque quando a gente vê alguém fazendo bem do nosso lado, a gente se sente às vezes incomodado, falando, nossa, não estou fazendo nada, peraí, deixa eu fazer alguma coisa também. Agora, olha só que interessante, gente. Quais eram ali as pessoas que a senhora sabia que precisavam receber aquele pão ou que podiam doar os alimentos da cesta básica na troca do pão? Como que você sabia quem podia ajudar? Na minha rua, muitas lojas de roupas, né? Os calçados. E as meninas gostam muito do meu pão. Então eu falava, fulana Márcia, a outra chamava, elas gostavam, eu quero pão. Aí eu falava assim, eu dou o pão, mas tem que dar um alimento. E aí tinha pessoas que levavam uma cesta. Né? Já levava a cesta básica pronta? Já levava a cesta. E inclusive agora eu vim para cá já com encomenda de pães para agosto, para ganhar a cesta básica. Teve um senhor que levou 350 cestas básicas. Nossa, bastante depois coisa. Muita gente se sensibilizando. E a senhora comentou também no bloco anterior de enxoval, né, de roupinha para bebê. E também é uma necessidade muito grande quando uma família recebe um bebezinho em casa. Sim. E a senhora também ajudou a que muitas famílias tivessem essas roupinhas, enfim, cobertores, coisas necessárias para o bebezinho no início da vida, né, dona Arinda? Já saíram lá de casa, Gabi? Berço, cortinado, roupinhas para sair do hospital, fraldas, um mini enxoval. E a coisa mais linda, porque você vê aquele sorriso, aquela alegria das pessoas recebendo ajuda, e você faz muito bem para a gente. Então, eu sempre aconselho as pessoas a ajudar, a amar com o amor de Deus, porque Jesus foi o nosso exemplo, né? É verdade. E ele primeiro atendia as necessidades básicas das pessoas para depois poder ensinar alguma outra questão, né, dona Arinda? Sim. Como é que a senhora se sente sendo esse instrumento nas mãos de Deus para sanar essas necessidades tão básicas do ser humano? Eu me sinto cada vez amada por Deus, por Jesus que morreu por nós. E é o meu dever, e eu vim aqui para isso, para não ficar de braços cruzados, para ajudar as pessoas que precisam de mim.
porque quando isso acontece, me faz feliz e me faz também sentir, eu estou idosa, mas não posso às vezes ter um cargo na igreja mais, mas eu posso ajudar as pessoas na medida do possível. Sim, a idade não é um impedimento, né? Não, Da onde a senhora não. tira essa tanta força e vitalidade para exercer esse amor? Muita oração, muita oração, muita leitura da Bíblia e gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus, gratidão à minha família, que me ajuda muito. Os meus filhos todos são muito parecidos comigo. Eu tenho uma bisnetinha com 3 aninhos, que quando ela não usava mais a banheira dela, aquela banheira bonita, alta, ela ligou para mim e falou: vovó Arindinha, leva a minha banheira para uma criancinha pobre, que eu quero ajudar você a ajudar essa criancinha. Olha Isso só, é uma alegria. com certeza. Influenciando não só o pessoal ali que mora na rua, a vizinhança, as pessoas que assistiram às reportagens que você participou, mas a própria família, né? Sim. Ensinando em tão tenra idade a ter esse desprendimento, essa questão de doar o que não serve mais. Lá em casa também tento trabalhar um pouco assim com a minha pequena, né? Sempre que as roupinhas dela já não servem mais, ela mesma fala: mãe, essa aqui já não serve mais, pode separar para a gente doar. Porque se a gente não fizer isso para os nossos filhos, né, e netos e bisnetos, é através do nosso exemplo que a gente ensina mais, né, dona Arinda? Sim. E você ainda tem alguma vontade de fazer alguma coisa diferente para ajudar o próximo? Gabi, eu não tenho, eu sempre falo, eu não tenho um projeto, porque às vezes as pessoas perguntam, qual é o projeto e tal para ajudar, né? Eu falei, não, eu não tenho um projeto assim organizado. Eu tenho anotado as pessoas que precisam, né? Tem 80 famílias cadastradas e eu vejo a necessidade deles. Enquanto eles estão precisando, eu ajudo. E quando eles já estão melhores de situação, porque às vezes eu providencio emprego, alguma coisa para eles, eles começam a ajudar também. E isso eu fico muito feliz. Porque foram ajudados e agora estão podendo ajudar. Isso é muito bom. E que mensagem que a senhora gostaria de deixar para quem está nos assistindo, para quem sabe incentivá-los a ter um pouco mais esse olhar humano de ajudar o próximo? Pode olhar para aquela câmera ali para quem está nos assistindo. Bem, porque me sinto muito bem quando faço esse trabalho e muito amada, eu sei que vocês, aonde estiverem nesse momento, podem fazer o trabalho. Se quiserem me ajudar, quem estiver perto de Nova Almeida, pode me ajudar lá na Serra, em Nova Almeida. Pode me ajudar, pode confiar que essa ajuda vai chegar para as pessoas que mais necessitam. Mas você que mora em qualquer lugar desse país ou do estado do Espírito Santo, ajude alguém, veja, visita, veja as suas necessidades, porque isso faz muito bem para a pessoa que recebe e para a gente quando tem condição de ajudar. E quando você não tem condição de ajudar, pede alguém, visita alguém que tenha condição e pede uma ajuda, porque esse é o caminho que Jesus nos ensinou, amar, amar e amar. Olha aí, recado dado, então. A senhora citou uma importante questão, que é a questão da visita, porque às vezes a gente não tem o que dar, mas só o fato de a gente visitar, orar com a pessoa, falar que ela é muito importante e que está ali para ajudá-la de alguma forma, já é uma grande ajuda também, né, dona Arinda? Sim, Gabi. Inclusive, eu quando levo a cesta, porque muitas pessoas não podem buscar, agora que passou a pandemia, quando eu levo a cesta, eu, claro, não deixo de fazer uma oração. E há pessoas que conhecem a gente da Igreja Adventista, também a gente visita mais vezes, leva um estudo bíblico. E é um evangelismo de amor, porque você primeiro viu a necessidade deles, que era uma comidinha, que era uma necessidade ali assistida, e aí você tem condição de ser amiga. Muitos vão à igreja, depois almoçam lá em casa, e é muito bom, é muito bom. Muito bom. Trabalhar com esse amor é muito bom.
Muito obrigada mais uma vez. E a você aí de casa, fica então o exemplo da Dona Arinda para ser seguido aí por todos nós. Um grande abraço para você, uma ótima noite e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.